Maravilha, shalom, graça e paz, aqui no Alto do Monte. Já nessa manhã, liberando uma palavra de vitória para a sua vida. Porque somente através da orientação do Espírito Santo, somente através da direção do Espírito Santo é que nós temos a plena certeza de que aquilo que nós estamos fazendo dará certo. Existem tantas coisas importantes na nossa relação com Deus. Mas tem algo que eu gostaria que você prestasse mais atenção, que você guardasse o que eu vou falar para você, baseado nessa pergunta: como é que está a sua relação com o Espírito Santo? Como é que tem sido o seu dia a dia na sua comunhão com o Espírito Santo? É na medida que a gente caminhamos em comunhão com o Espírito Santo, é que nós vamos passando pela prova dando glória a Deus. Porque existem coisas que a gente não vai conseguir resolver. Existem coisas que as barreiras espirituais elas não vão se mover. Elas só precisam ser quebradas se você estiver debaixo de uma unção. Porque a unção despedaça o jugo. Nós podemos ver que todos os homens que caminharam de acordo com aquilo que Deus queria, os inimigos até aparentemente mais fortes eram derrotados. Não era porque eles eram fortes, é porque eles caminhavam na direção. É a direção que vai fazer acontecer aquilo que você não poderia fazer sem a direção. Nós podemos ver e olhar o gigante, olha o tamanho do gigante, e podemos observar, é desproporcional o tamanho de Davi para o tamanho do gigante, mas a direção que Davi tinha levou o gigante à queda. Se Davi decidisse derrubar o gigante sem direção, ele não conseguiria ter êxito. Nosso êxito, eles sempre serão manifestos pelo poder de Deus através da direção que Ele te dá. Quando o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus, ele foi para uma rua chamada direita. E houve uma direção de um servo do Senhor, de um discípulo de Jesus, que falou: vai até a rua chamada direita, que lá você vai encontrar um homem chamado Saulo que está de joelho orando. Ore por ele e impõe a mão para que ele veja. Foi o que aconteceu. Direção. Mesmo Ananias percebendo que aquele homem foi um perseguidor, ele foi por causa da direção. A Bíblia diz claramente, quando Pedro estava em Jope, ele teve a direção de ir na casa de Ananias, na casa de Cornélio, para poder levar a palavra até lá. Pedro nunca tinha entrado na casa de um gentil. Ele entrou na casa de Cornélio por causa da direção do Espírito Santo. Então caminha debaixo da direção. É o que eu estou passando para você hoje. Feche seus olhos, ore ao Senhor e busque a direção. Aí sim você pode ter a certeza que aquilo que você sai para fazer dará certo. Shalom, Adonai, e que Deus te abençoe.